direta, que é aquela administração que está no centro, que ela é composta pelo chefe do Poder Executivo e os seus ministros, no caso, do presidente da República, do governador e os seus secretários, né? Do prefeito, dos seus secretários, fazem parte aí do poder, do centro do poder, onde tudo é centralizado na mão do chefe do Poder Executivo, tudo é centralizado na mão do chefe do Poder Executivo. Então, nós temos aí que, como tudo é centralizado na mão do chefe do Poder Executivo, quando ele repassa essas atribuições para os ministérios, por exemplo, ou para os secretariados, ocorre aí o fenômeno administrativo da desconcentração administrativa. Desconcentração administrativa, ela vem exatamente de estar tudo concentrado na mão do chefe do Poder Executivo, e aí é repassado para os ministérios e para o secretariado. Então, ocorre a desconcentração administrativa, mas continua no centro, continua na administração pública direta, naquela configuração de administração pública prevista no artigo 37 caput da Constituição Federal e também no artigo 27 caput da Constituição do Estado do Acre. Quando essa atribuição ela passa para as entidades de administração pública direta, aí ela sai do centro, não é verdade? Sai do centro, e aí nós teremos, então, outro fenômeno, que é a descentralização administrativa. A descentralização administrativa é quando ela sai da administração pública direta e vai para a administração pública indireta e passa, então, a ser competência, passa a ser função, passa a ser atribuição das entidades públicas que detêm personalidade jurídica. E aí tem as autarquias, como nós já falamos no caso do INSS, e das fundações públicas, que são entidades de natureza pública, né, empresas públicas ou entidades públicas de natureza pública, e temos as entidades públicas de natureza privada, que estão lá na Lei 13.303 de 2016, que tem o papel na verdade, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, elas têm um papel que é proporcionar à administração pública que preste, na verdade, pratique o exercício da atividade econômica organizada. O que é econômica organizada? O que é uma atividade econômica organizada? Lá no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, temos aí a figura do empresário. O que é empresário? Empresário é sinônimo de lucro, né? Então, atividade, seja o comércio, seja a indústria, seja a prestação de serviço, quando ele é constituído para buscar o lucro, aí está sendo uma atividade empresária. Então, só é empresário aquele que busca o lucro. Então, o lucro é o sinônimo de empresário, né? Então, a atividade econômica organizada, porque uma empresa ela precisa organizar os seus fatores de produção, capital, mão de obras, insumos e tecnologia, para que ela possa, então, praticar ou exercer essa atividade econômica organizada, ou seja, agir como empresário buscando lucro, e o Estado pode realmente praticar isso naqueles dois casos previstos lá no caput do artigo 173 da Constituição Federal, quando for imperativo da segurança nacional definido por lei, ou quando tiver relevante interesse público também definido por lei, né? Então, poderá o Estado aí para praticar ou exercer atividade econômica organizada, mas para isso ele precisa criar ou empresa pública ou uma sociedade de economia mista, nos termos do que prescreve o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então, só com essas entidades públicas de natureza privada é que o Estado poderá exercer atividade econômica organizada, ou seja, ser empresário, brincar de empresário, não é verdade? Mas somente naqueles dois casos previstos lá no artigo 173 caput da Constituição Federal. Por isso é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não têm moleza, não têm garantia, não têm benefício, né? Conforme está previsto, principalmente fiscal, como está previsto no artigo 173, parágrafo 2º, artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Muito claro nisso está uma decisão do STF, que eu já falei para os senhores, que é o recurso extraordinário 407.099. Então, o recurso extraordinário 407.099 traz exatamente o papel das empresas públicas e das sociedades de economia mista.
né? Importante é que essas entidades elas fazem parte da administração pública indireta, né? Enquanto que os entes e os órgãos fazem parte da administração pública direta, onde ocorre a desconcentração administrativa. Quando ela vai para a administração pública indireta, essa atribuição, então passa a ser, aí teremos o fenômeno da desconcentração, porque sai do centro, né? Então, essa, na verdade, essa é a configuração das administrações públicas dentro da organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Depois nós temos os princípios, o princípio mor nós já vimos que é aquele que deve ser mentalizado sempre, quando na atuação da administração pública, que é o princípio da supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público sempre deverá prevalecer sobre o interesse privado, mas baseado neste princípio, há mais 5 princípios previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, que é o chamado LIMP, né? O LIMP, o que é o LIMP? O LIMP constitui-se em 5 princípios que norteiam as administrações públicas dentro de cada esfera. Então, temos aí o princípio da legalidade, como eu já falei, está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, onde diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? E várias outras implicações, que nós, por exemplo, a aplicação da pena por parte do Estado é só se houver crime, e o crime, como diz o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, só é crime quando há uma lei, então não há crime sem lei anterior que o defina, e assim nós temos em várias oportunidades que nós trabalharemos aqui, essa questão do direito administrativo, mas o importante é que os senhores mentalizem que só se faz aquilo que está na lei. O direito administrativo é um direito de natureza pública e só se pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando houver previsão na lei, Por isso o princípio da legalidade, só se faz ou se deixa de fazer alguma coisa quando há previsão legal, né? O segundo princípio é o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º, estabelece que é vedado qualquer tipo de promoção pessoal, ou seja, quem realiza as obras, quem pratica os atos administrativos, não é o servidor fulano, não é o deputado, não é o senador, é a sociedade, é o Estado, são as administrações públicas, até pelo princípio da supremacia do interesse público. Então, vejam que, pelo princípio da impessoalidade, não existe promoção pessoal de ninguém. Quando a administração pública realiza uma obra, então quem vai realizar essa obra é a própria sociedade, é a administração pública que é, no fundo, a sociedade. Então, não há essa questão da promoção pessoal. A promoção pessoal, conforme prevê aí o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Muito bem. E o terceiro princípio, o princípio da moralidade, está ligado exatamente à questão, muito mais do que o direito, muito mais do que a manifestação da sociedade colocada no papel, assinada e publicada para se tornar cogente. O princípio da moralidade estabelece aí para aqueles que atuam na administração pública subjetiva o bom senso, ou seja, agir conforme o desejo da sociedade, a observar aquelas regras que surgem espontaneamente no meio da sociedade. Então, o servidor público ele tem que ser além da lei, além do ius positivismo, ele tem que observar também o princípio da moralidade, né? Contratar, por exemplo, uma pessoa, um chefe de setor, ou um prefeito, um governador ou um presidente, que contrata um primo, por exemplo, para trabalhar com ele, na verdade, ele não está sendo ilegal, está sendo imoral, né? Ou pode ser imoral, pode não ser, depende do caso concreto, né? Porque a súmula vinculante número 13, ela traz aí o grau de parentesco permitido, que é até o 3º grau. Então, o artigo 1591 da Lei 10.406 de 2002 diz que não há ilegalidade nenhuma, embora seja regulado por súmula vinculante, a número 13 do STF, é um entendimento jus-realista, né? Não há ilegalidade quanto a contratar um parente de 4º grau, como é o caso do primo, com base no que prescreve o artigo 1591
da Lei 10.406 de 2002. E o quarto princípio é o princípio da publicidade, né? O princípio da publicidade é aquele princípio que diz que todos os atos administrativos eles serão sempre públicos, né? Então vejam que existe aí no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, como direito